Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, eu sou a professora Lisandra, sou a professora dos adolescentes da Igreja Assembleia de Deus Vera Cruz, em Curitiba, e nós estamos com a revista sobre a família cristã. Na aula de hoje, aula de número 8, o tema é uma pergunta, né? Então vamos lá. Ouvindo os pais ou os amigos? Quem será que você tem ouvido, seus pais ou seus amigos? Nós vamos discorrer esse assunto dessa revista no decorrer desse vídeo, né? E o destaque se encontra lá em Salmo 119, verso 63. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. A quem o salmista estava se referindo aqui? Obviamente que é para Deus, né? Então, ele é amigo de todos aqueles que obedecem, que desejaram ou que escolheram trilhar os seus caminhos diante do Senhor Jesus Cristo, né? E eu fiz uma anotação aqui que de início pergunta assim: o que o salmista quis dizer aqui? Que seus amigos são aqueles que verdadeiramente são cristãos e, sendo assim, o conduzem para o bom caminho. Aí eu retorno a pergunta: quem tem sido teu melhor amigo, né? Na Bíblia, não é pecado você ter um amigo, óbvio, né? Porque na Bíblia nós temos versículos que falam: há um amigo que é mais chegado do que um irmão. E também nós temos um exemplo bem claro de Jesus com Lázaro, né? Porque Jesus chorou quando Lázaro morreu. E o próprio Jesus foi lá e ressuscitou seu amigo. E também temos no Velho Testamento de Davi e Jonatas, né? Que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao 6. A verdadeira amizade de Davi e Jonatas. É muito legal, é importante que vocês leiam. Isso tá lá na leitura devocional, lá na quinta-feira, se vocês forem pesquisar na revista de vocês, beleza? Qual que é o objetivo dessa atividade, dessa lição que a gente vai estudar hoje, né? Então, nós temos 3 objetivos. Eu quero demonstrar para vocês a amizade como um presente de Deus. O próprio Deus nos presenteou com amigos, né? Quero que vocês reflitam sobre a importância da amizade e também quero conscientizar vocês a respeito da amizade com os nossos pais e familiares, né? Afinal de contas, a família não foi criada somente para cuidar da gente, não. A família serve lá como nosso refúgio, assim como a gente estudou em outras lições. Lá de início, nós temos a seguinte pergunta: o que seria de nós ou o que seria do mundo se a gente não tivesse amigos, né? É importante o ser humano viver em sociedade, é importante o ser humano ter os seus relacionamentos, né? Porque se não fosse assim, como que o ser humano iria viver sozinho? Afinal de contas, não era o propósito do Senhor para que o homem vivesse só, por isso que ele criou a Eva, sua companheira, sua amiga, né? E assim Deus quer também para você, adolescente. É assim que Deus quer para você, pai e mãe de adolescente, que vocês se tornem amigos. Infelizmente, hoje em dia, é muito difícil a gente ver os pais como amigos dos adolescentes. Quem sabe, adolescente, não seja essa situação que você esteja vivendo em casa, mas com os propósitos do Senhor, com as suas escolhas dentro da vontade dele, eu creio que são coisas que terão coisas que o Senhor irá realizar na sua vida que serão bênção. E olha que bonito que a Bíblia diz sobre a amizade, lá em Provérbios 27, 9. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo de viver. Olha só que bonito. Diz ainda mais, lá na lição: mas mais importante que os nossos amigos são os nossos pais. E por isso devemos estar atentos aos conselhos deles, pois os nossos pais nos amam e a eles Deus confiou a responsabilidade de cuidar de nós e ensinar sobre a vida e os caminhos divinos. Na Bíblia também, lá nos primeiros mandamentos, né? Nós temos o primeiro mandamento que é com promessa, né? Honrar o pai e a mãe, para que teus dias se prolonguem na vida. Então isso não pode soar até cafona nos dias atuais, mas é mandamento do Senhor, né? Então por que desobedecer? Sendo ele o Pai soberano, Pai de todos nós, Ele sabe o melhor pra gente, Ele colocou nossos pais em nossas vidas para cuidar da gente, né? E certamente com oração, com a instrução dentro da palavra,
os seus pais querem o melhor para você, né? E mesmo que seus pais não sejam cristãos, que seus pais ainda não sejam cristãos, obviamente que ao invés de dar veneno para você comer, eles vão dar pão, porque eles preferem dar a vida a você do que eles te perderem. O primeiro tópico da nossa lição é: a amizade é um presente de Deus. Como é bom a gente ter amigos, não é verdade? Eu passei bastante momentos da minha vida em que foi difícil encontrar amigos de verdade. Eu não via saída, não que eu não via saída, eu não tinha amigos com quem eu pudesse contar, com quem eu pudesse dar risada na sala de aula, né? E eu sempre pedi para Deus mandar alguma pessoa, seja menino, seja menina, para eu poder estar compartilhando minhas risadas, minhas alegrias, meus ânimos, minhas tristezas. E Deus sempre preparava alguém para me ajudar. Alguém que sempre me ajudava, me ensinavam as coisas para me tornar quem eu sou hoje. Então Deus encaminhou pessoas que me ajudaram a construir também o meu perfil profissional, o meu caráter, né? Não excluindo a minha família, muito pelo contrário, porque tudo do que eu sou, vamos dizer assim que 90% da pessoa de quem eu sou vem da minha família, vem da minha convivência com a minha família, vem dos ensinamentos de minha mãe, dos ensinamentos de meu pai, né, a convivência com os meus irmãos. E então por isso a importância de a gente reconhecer a nossa família como amigos, né, porque afinal de contas, como eu citei lá no começo, a família não foi feita só para cuidar da gente, né? A família foi feita para ser o nosso refúgio, um lugar onde a gente possa confiar. E continuando ali na lição, nos dias atuais, é muito mais fácil a gente viver quando a gente tem amigos verdadeiros, porque olha só quantos conflitos têm acontecido, né? Esse negócio de coronavírus tem levado muita gente a preocupações, a doenças psicológicas, decepções, enfim. Se não fossem amigos com quem a gente pudesse ligar, com quem a gente pudesse conversar, onde nós estaríamos, né? O problema, o caos seria maior ainda, né? E nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Continuando lá em Provérbios 17, olha só que bonito para colocar lá nos status. Quem acha um bom amigo, acha um irmão, né? Então, é essa convivência que você tem com seu amigo que o torna irmão, né? Mas eu deixo aqui um alerta, muito cuidado com quem você tem escolhido ter amizade, né? Porque nem sempre aquela pessoa que está do seu lado é uma pessoa que quer ver o seu bem, tá? Continuando ainda. Uma realidade que vemos cada vez mais distantes são os pais como amigos de seus filhos. Olha só, pai, um alerta para vocês, né? Que muitas das vezes não compreende o seu filho. O seu filho tem passado por momentos de dificuldades, às vezes você pode achar que é frescura, mas infelizmente há doenças que hoje em dia são somente tratadas com o auxílio divino, principalmente, né? Mas também com o apoio dos pais, né? Principalmente a depressão. Então, não deixe de ouvir o seu filho. Não vá conversar com eles com 5 pedras na mão a serem atacadas. O seu filho quer, às vezes, apenas desabafar ou ainda quer receber um conselho que afague seu coração. Um conselho que, às vezes, pode o repreender. Mas não o repreenda com palavras duras. Seja um pai amoroso, carinhoso, porque o que acontece? Seu filho acabará indo buscar ajuda aí no mundo afora. E o que vai acontecer? Ele vai acabar se desviando, se afastando do propósito inicial, né? E é isso que o Satanás quer. Ele quer destruir a família, né? Mas a gente não pode deixar isso acontecer em nome de Jesus, porque é plano do Senhor. Veio do coração do próprio Deus o projeto de família, né? O dia a dia tem feito que os filhos se distanciem cada vez mais de seus pais, abrindo um terrível espaço a ser ocupado por pessoas indesejáveis, pronta para nos levar a um caminho de destruição ao invés de um caminho bom. Cada vez mais adolescentes se distanciam de seus pais, fazendo-se amigo de pessoas que não possuem algum temor do Senhor. Então, adolescente, muito cuidado.
Nós sabemos que existem pessoas crentes, não vou dizer cristão, pessoas crentes que acreditam em Jesus Cristo, mas não são pessoas de bom coração. Mas também existem as pessoas que não são cristãs, que são pessoas boas. Mas é aí que a gente tem que tomar cuidado. A gente deve saber selecionar o melhor, né? Pedir orientação do Senhor, porque o Senhor envia esses presentes de amizade para a nossa vida, para que, como diz aqui, ao invés de levarem para um caminho de destruição, te levem para um caminho de salvação, que te aproxime mais do Senhor Jesus. E você, como adolescente, né? Se seus pais não abrem brecha para que você os converse com ele, tenha uma comunicação saudável com eles, torne-se você. Afinal de contas, quando a gente quer a mudança tem que partir da gente, não é? Então, torne-se você o agente principal de mudanças. Busque você ter aquele relacionamento saudável com seus pais. Busque ser amigo de seus pais também. Às vezes, os seus pais também querem te ajudar. Ali, um pouquinho antes no vídeo, eu falei dos pais tomarem cuidado para que eles deem ouvido a vocês, mas vocês também têm que dar ouvido aos seus pais. Não pensem que eles são caretas, afinal de contas, eles também viveram as situações parecidas com você. Não é verdade, pais? Viveram situações parecidas que podem te ajudar, sim, podem te ajudar. Às vezes não tem um conselho deles mesmo, mas à luz da Bíblia eles têm, né? Porque são pais cristãos, acredito eu, né? E se não forem, você, adolescente, busque cada dia mais estar na presença do Senhor para quando você tiver a sua família, você ser o acolhedor ou a acolhedora da sua família. Você tá ali acolhendo eles, tá bom? Conte para seus pais as pequenas conquistas que você tem no dia, né? Conte para eles, por exemplo, você conquistar uma nota boa no colégio, você encontrar um dinheiro na rua, ou ainda uma situação engraçada que aconteceu com você. São esses tipos de conversa que dão abertura a uma amizade saudável. Graças a Deus, com meus pais eu tenho, graças a Deus mesmo. E eu fico muito feliz com isso, porque com isso eu tenho amizade também com os meus irmãos. Graças a Deus eu vim de uma família que soube me instruir. Teve os momentos errados, é claro, né? Teve os meus momentos de adolescência em que pensei comigo mesma, puxa, será que eu posso contar com eles? E certamente foram nesses momentos de compartilhar as minhas tristezas, minhas alegrias, que eu pude perceber que a minha família, é o principal refúgio que eu tenho, né? Que o Senhor Jesus, que Deus preparou pra gente. E eu creio que assim será também com a sua família, né? Aqui tem eu sublinhei, deixei em destaque aqui na lição, que não tem na lição de vocês, né? Mas diz assim: a amizade é uma das maneiras pelas quais a necessidade de relacionamento humano é suprida. Nessa revista tem sido destacado bastante sobre a importância do relacionamento com os outros, né? Uma pessoa que está à beira da depressão, ela procura se afastar das outras pessoas, né? E se você encontrar alguma pessoa nessa maneira, tente trazer ela para perto de você. Tente tirar ela da beira do precipício, porque quando ela está na beira é muito mais fácil dela se jogar. Então, converse com ela, chame ela para o seu meio social, né? Pode estar acontecendo até mesmo com a sua mãe, às vezes com o seu pai. Já vivi em situações muito parecidas, né? E às vezes a gente não percebe, mas é numa conversa, numa atitude da pessoa que você pode perceber, né? Às vezes você agora não tem uma estrutura, uma base para perceber isso, né? Mas conforme você for crescendo, evoluindo em conhecimento, sabedoria, graça, em estatura, você vai reconhecendo essas coisas e o Senhor vai te dando sabedoria para salvar essas pessoas. Afinal de contas, você, adolescente, deve ser curado para ajudar. Como diz aquela música da Priscila Alcântara, um verso muito bonito que eu acho para que você seja curado. Afinal de contas, a gente precisa ser sim curado por dentro e também para ajudar o próximo. Afinal de contas, se a gente não se ama, como é que a gente vai amar o próximo, né? Como é que a gente vai ter amigos não se amando, né? A gente precisa se amar primeiro. Então, adolescente,
Você é lindo, você é linda, não importa a sua aparência, não importa a sua situação financeira, saiba que você é projeto de Deus, você é plano de Deus, o Senhor que escolheu para que você nascesse. Então não desista, porque Ele tem grandes planos para sua vida, amém? Continuando, conflito de gerações. Como eu disse, os pais de vocês, às vezes, a adolescência deles passaram por uma década diferente, né? Afinal de contas, a adolescência passa como um sopro. E, obviamente, que o estilo de vida, as vestes, o modo de pentear o cabelo, o tipo de sapato, né? Era bem diferente de hoje em dia, né? E isso são situações simples que eu tô falando. Hoje, a taxa de criminalidade, de prostituição, de violência, de uso de drogas é muito maior do que a dos antepassados. Talvez, assim, você esteja vivendo num momento assim, puxa, que situação difícil, né? Os pratos do mundo são muito bem oferecidos a nós, são tentadores. Perdão, adolescente. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. Se algum dia você tiver na dúvida, peça a orientação dos seus pais. Ou ainda, né? É melhor ainda que seja dos seus pais. Mas você pode se recorrer a um líder dos adolescentes, a um casal que seja referência, você que está namorando, né? Cuidado com as tentações do namoro, né? O nosso corpo é biológico, ele sente desejos, né? Mas você como adolescente, você como cristão, você sabe que deve se guardar. Ah, Lisandra, mas isso é careta. Não, não é careta. Eu tenho orgulho de dizer que não é careta isso, né? É muito lindo ver um casal que ainda casa-se virgem, né? Então, adolescente, busque conhecimento, busque conselho dos seus pais, busque conselho do pastor, da esposa do pastor, dos seus líderes, porque com certeza eles têm palavras boas, palavras incentivadoras e palavras também que vão te ensinar a não fazer coisas erradas. Aí vai da sua escolha, né? Foi ensinado para você o que é certo e foi ensinado o que é errado. Vai de você agora escolher o que fazer. Você sabe a consequência das duas coisas. Então, por isso que nós temos o livre-arbítrio, né? A gente pode escolher entre o bem e fazer o bem ou o mal e fazer o mal, certo? Dando continuidade. A diferença de tempo entre a geração dos nossos pais e a nossa também afeta muito a percepção das coisas. Apesar da experiência deles, é fato que o nosso modo de ver o mundo é diferente, o contexto é outro, né? Como eu disse, né? Viver em décadas diferentes, o modo de vestir. Você pode até perceber pelas fotos de antigamente, né? Antigamente, assim, os teus pais podiam dizer, quando a gente morava aqui era tudo mato, né? Até no meio social, no meio estrutural social era diferente, né? E hoje em dia também, né? Dando continuidade. Nisso percebemos o conflito de gerações, mas não esqueça que devemos todo respeito aos nossos pais. E isso nem de longe quer dizer que somos melhores que eles ou que estamos prontos para tomar decisão sem a ajuda deles. Apenas significa que, ao ouvirmos os seus conselhos, devemos fazer tipo uma tradução para a nossa atualidade. Afinal, você acha que o conselho dos seus pais tem valor? Gente, tem muito valor, sim. Às vezes, dentro da situação que você está vivendo, pode estar desatualizado, né? Não pode ser, o contexto é o mesmo, mas as situações vividas são diferentes, né? Mas você tem que atar aquilo que é bom. Isso é bíblico, né? Então, às vezes você vai falar assim, puxa, mas o meu pai fez assim, mas isso pra mim não é certo. Eu prefiro fazer o que é certo e pegar isso aqui que ele falou que é bom. Então, continue. Um exemplo disso, né? Você que tem planos para fazer uma faculdade, tem planos para fazer ter um emprego bom, construir uma casa, ter um casamento bom. A gente pode pegar a seguinte situação.
vou usar o meu exemplo. Minha mãe queria que eu fosse bióloga ou professora. E eu queria ser enfermeira. Meu pai é enfermeiro. Eu via uma profissão muito legal, né? E minha mãe disse assim, olha, Elisandra, eu trabalho num hospital. E ela era auxiliar de serviços gerais. E ela via muita coisa. Ela falou assim, olha, ser enfermeira é muito legal. Eu vejo a correria dos enfermeiros. É muito bonito ver eles salvando vidas. Mas você praticamente não vai ter vida. E eu percebo em você, filha, que você não é assim pra você. Você não vai querer ter uma vida dessa. Tenta fazer pedagogia ou biologia. Deu, ai, mãe, mas eu não gosto de criança. Fui lá fazer pedagogia. Hoje, gente, eu não posso dizer que eu amo criança, mas eu amo ensinar, né? Cada dia eu tô aprendendo mais, eu tô aprendendo com você, adolescente, dentro da sala de aula da IBD, eu aprendo dentro de uma sala de aula com crianças da educação infantil, crianças de alfabetização. Então, olha só o conselho da minha mãe. Ela não queria, eu queria fazer enfermagem. Ela falou assim, não, Lisandra, não faça isso. Deu, puxa vida, mas acabei fazendo pedagogia e eu gostei. Então, às vezes, o conselho do seu pai pode ser, ai, pai, poxa, isso não, né? Careta, não é isso, né, que eu quero. Mas, graças a Deus, eu fazendo a faculdade, o Senhor preparou certinho o que Ele quer pra minha vida, né? E hoje eu vejo os projetos dele se realizando. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com classe de adolescente. E eu aqui estou, né? Então, Deus tem projetos para sua vida, adolescente. Ouça os conselhos dos seus pais. Afinal de contas, eles também já viveram situações parecidas com a que você está vivendo, né? Minha mãe não teve a oportunidade de fazer uma faculdade ou de terminar os estudos, né? Porque a criação dela, a escola de vida dela foi diferente. Então, quando teu pai fala, estude para ter uma vida melhor, ou estude para ser alguém na vida, a gente já é alguém na vida, para começar, né? Mas o estudo é para você ter conhecimento para aprimorar o dom que Deus te deu. Às vezes não é o dom de cantar, mas é um dom de ajudar as pessoas. Não é o dom de tocar um instrumento, mas é o dom de ensinar. Não é um dom, assim, de trabalhar na tesouraria ou na secretaria da igreja, mas às vezes é um dom de estar trabalhando no setor administrativo ou num setor de engenharia, não sei, não sabemos o que o Senhor tem preparado para vocês, até mesmo no setor de enfermagem, né, do setor de medicina. Então, é isso aí, pessoal. Continuando. Meu amigo fala uma coisa e meus pais dizem outra. E agora? E agora? Um dia chegará a grande situação. O conselho de um amigo é contrário ao conselho de seus pais. E agora? Qual será que está correto? À luz da Bíblia, qual será que está correto? Né? É aí que a gente deve pedir orientação ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda, porque eu não sei. O Espírito Santo, obviamente, que vai te ajudar. Assim como me ajudou, ele vai te ajudar também. O Espírito Santo me ajudou no momento que eu não tinha amigos, né? E não que eu não tinha amigos, eu tinha meus colegas da faculdade, eu tinha meus colegas do colégio com quem eu conversava, mas infelizmente o tempo acabou afastando a gente. O tempo, a falta de tempo, né? E Deus preparou o meu esposo. E hoje eu posso dizer com todas as letras, com toda a certeza, Deus preparou meu casamento e meu esposo é o meu melhor amigo. Então, adolescente, Deus tem casamento pra você também. E isso mais pra frente, não é agora. Os amigos nem sempre vivem os mesmos valores que você. É aquela situação do amigo não cristão estar junto com você, mas você pode ganhar ele para Jesus Cristo através de um bom testemunho. E nem sempre são cristãos. Tenha cuidado, pois a Bíblia nos ensina que as amizades podem nos influenciar positivamente, mas também pode nos influenciar negativamente. Eu tive a situação de um amigo durante o ensino médio. Ele não era cristão. Ele era uma pessoa muito boa. Eu, com o meu comportamento, tentei, né? A semente foi plantada, né? Espero que um dia o Espírito Santo floresça, essa semente floresça, né? Que o Espírito Santo, ele se encarrega disso, né? Mas a pessoa também tem que se permitir. E essa pessoa me ajudou durante o meu ensino médio. Eu aprendi muito com essa pessoa. Foi instrumento de Deus na minha vida, né?
Mas com o tempo, como eu falei, a gente acabou se afastando, né? Mas também ele não tinha comportamentos que agradavam ao Senhor Jesus. E acredito que tenha sido o propósito do Senhor esse afastamento também. Ele preparou uma pessoa ali para me ajudar, mas também me afastou para que eu não corresse o risco de desviar dos caminhos do Senhor. Então, adolescente ou jovem, você que está aí assistindo, tome muito cuidado com as pessoas com quem você tem escolhido viver do seu lado, viver como amigo, né? Tome muito cuidado, porque as amizades, como disse aqui, elas influenciam. Elas influenciam para coisas boas, elas influenciam para você ter conquistas, mas elas também podem influenciar para coisas negativas. Cuidado, porque às vezes um prato que o mundo oferece pode ser atraente e esse teu amigo te levar, quando deveria ser o contrário. Você levar esse amigo, levar esse amigo para os caminhos do Senhor. Seja você um influenciador positivo na vida desse amigo. Não seja negativo. Seja uma pessoa de luz, de sabedoria, vindas do Senhor para a vida desse teu amigo. Que nas horas de tristeza, você seja um acolhedor, até mesmo para os seus irmãos, para a sua mãe, para seu primo, para a sua família. Tenha palavras de ânimo, tenha palavras de sabedoria, seja uma pessoa acolhedora para a sua família, né? Continuando, infelizmente, você já deve ter visto muitos amigos se perderem por causa disso, né? E até mesmo perderem a própria vida devido à influência de amizades. Eu tive pessoas na família que, infelizmente, morreram pelas mãos de amigos que o traíram. Falaram que eram amigos, eles viviam com essas pessoas. E, infelizmente, essa pessoa o traiu. Infelizmente, o meu primo perdeu a vida por causa disso, né? Então, por isso que eu digo, por isso que seus pais, por isso que os mais velhos dizem, cuidado com as amizades. É óbvio que nem sempre a gente acerta. E é com nossos erros que a gente vai aprendendo, que a gente vai construindo o nosso conhecimento, né? E diz lá ainda, a verdade é que as más companhias podem sim para levar ao mau caminho. Gente, isso é bíblico. Óbvio, como eu disse ali, as más companhias, elas levam para o mau caminho, sim. Infelizmente, você adolescente pode ser levado para um caminho que você não veja mais saída. Mas Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Anote aí, grife isso aí na revista de vocês, coloque como grudado no teto. Jesus Cristo é o único caminho para chegar a Deus, tá bom? Não existe outro caminho, é Jesus Cristo. Não existe um caminho fácil. Ser cristão não é fácil. Ser cristão é todo dia você negar as vontades de sua carne, tá? Anote essas palavras, lembre dessas palavras, tá bom? Peça ajuda ao Espírito Santo para você escolher os seus amigos, para que pessoas boas estejam em seu caminho. Saiba que seus pais sempre querem o melhor para você e suas experiências poderão lhe ajudar a tomar suas próprias decisões. Inclua seus pais nas suas decisões, tá? Cuidado quando você for contar um segredo para um amigo, que às vezes se tem um amigo quer ver a sua derrota, tá? E a gente não quer isso. Eu não quero ver nenhum dos meus pupilos aí pelo mundo perdido. Eu quero ver vocês crescendo em graça, crescendo em sabedoria, vendo vocês se tornarem adultos de admiração. Eu tenho amigos ali na igreja do Vera Cruz que eu tenho admiração, eu tenho o prazer de ver eles ali dentro da igreja, porque denuncia um pouco a minha idade, mas quando eu era adolescente, eu via essas crianças com 5, 6, 7, 8 anos de idade. E hoje eles já são jovens, e jovens cheios da presença de Deus, e isso é muito lindo. E o que Deus tem para você, adolescente, é lindo. Eu quero ver vocês grandes, quero ver vocês se casando, quero ver vocês rodeados de pessoas boas que querem coisas boas para você, tá?
Deus ama aquele quem honra e obedece a seus pais. Então fica aí para vocês essa. Deus ama aquele que honra e obedece aos seus pais. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama você, adolescente, mas não ama as coisas erradas que você faz. Pai e mãe, Deus ama vocês, mas não aprova as coisas erradas que vocês fazem. Vocês são exemplos para os seus filhos, então tomem cuidado. Adolescente, saiba escolher coisas boas para sua vida, porque Deus te ama, Ele não quer te perder. E agora nós vamos para a conclusão. A vida é ainda melhor para ser vivida com amigos. E Deus já nos deu a nossa família como amigos, fiéis e companheiros, pelos quais podemos pedir conselhos com segurança. Então, pessoal, é a família. Se você não tem uma família assim, eu oro para que em nome de Jesus você tenha, talvez não agora, mas fique firme, que lá na frente você vai ser uma família, a sua casa será uma casa de oração, uma casa de bênção, que nem diz naquele louvor da cantora lá. Uma casa de bênção onde estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Então estejam rodeados de pessoas que obedecem, que seguem os caminhos, os preceitos de Jesus Cristo. Amém? Vou fazer uma oração final. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Não vejo a hora de estar junto com vocês novamente dentro da sala de aula, porque gravar videoaula não é fácil. Toda hora a gente tem que estar pausando, despausando o vídeo pra gente não errar, mas erros acontecem. Agora no frio de Curitiba, a gente cheia de casaco, desse negócio aqui é cachecol, e a gente acaba suando um pouquinho no vídeo, e fica feio a gente ficar tirando toda hora. Então, Deus abençoe vocês, tenham um excelente final de semana, não deixem de estudar, estudo é muito importante para a vida de vocês. Se tiverem alguma dúvida, os adolescentes sabem quem eu sou, então venham até mim, ou vão até o líder dos adolescentes de vocês, tá bom? Deus abençoe, desejo o melhor, desejam as bênçãos dos céus para vocês, tá? Que o Senhor realize todos os sonhos de vocês que estão dentro dos sonhos dele para vocês, amém? Jesus querido, eu te agradeço essa oportunidade de estar dando a aula para esses adolescentes, Pai. Senhor, que essa semente que foi lançada, essa palavra de amizade, Senhor, seja plantada no coraçãozinho de cada um deles e um dia floresça. Espírito Santo, cuide de cada um, guie cada um e, se for preciso, prepare amizades verdadeiras, Jesus, para que esses adolescentes não saiam de tua presença, Pai. Porque eu sei que o Senhor quer que eles sejam salvos, Jesus, mas ao mesmo tempo, as ofertas que o mundo oferece, Pai, são muito tentadoras. Ajude-os a vencer, ajude-os a resistir ao maligno, que o maligno fugirá deles, Pai. Alcança a família deles e que haja paz, que haja amor, que haja harmonia na família, Senhor Jesus. Eu te peço, entra com providência em cada lar, entra em cada coração. Pai, em nome de Jesus eu expulso essa depressão, em nome de Jesus eu expulso essa tristeza na vida desse adolescente e que o Senhor os unja com alegria, que haja alegria no coração deles, esperança de viver. Em nome de Jesus eu faço essa oração. Amém. Tchau, tchau para vocês, bom final de semana e bom resto de semana.